O primeiro soco não foi físico, foi a risada coletiva que cortou a clareira ao meio, fazendo Isabela dobrar os joelhos como se a própria terra a rejeitasse. Omega fraca, repetiram, as vozes dele, de Caio, amplificadas pelo eco das árvores. Alguém agarrou seu cabelo e a inclinou para a frente. Outra mão socou o ar perto do seu rosto, só para mostrar que, naquela noite, ela era apenas um brinquedo coletivo. Ela sentiu o calor subindo, não só vergonha, mas algo mais denso e antigo, uma pulsação que vinha da pele e não cedia à humilhação. Quando Caio aproximou o rosto, sorrindo com os dentes brancos à luz da lua, Isabela conseguiu ver, por um lampejo que ninguém notou, um brilho diferente no canto do próprio olho. Não era medo nem brilho de lágrima, era como se a lua tivesse piscar de volta para ela. Ele falou baixo, provocador. Vai chorar, Omeguinha? A palavra foi lâmina. Ela só queria desaparecer. E por um instante, entre o riso e o asfalto de olhares, algo na lua respondeu. Espera, antes que a próxima revelação se desenrole, se esta história já te conquistou, deixe-nos saber de onde você está acompanhando. Para garantir que você não perca reviravoltas inesperadas, reconciliações emocionantes ou novos começos, assine e fique por dentro. Agora, voltamos à narrativa. O cenário era uma clareira que as matilhas usavam como foro. Troncos dispostos como arquibancadas, fogueira apagada no centro, a lua cheia como juiz. A matilha de Caio era maior, sóbria e arrogante. A de Isabela, menor, se afirmava em silêncio. Isabela havia sido órfã, resgatada ainda criança por essa matilha menor, e aprendeu a ser pequena de propósito. Curava feridas, preparava ervas, apaziguava as feridas abertas de quem vinha da guerra por territórios. Não porque gostasse de ficar em segundo plano, mas porque sobrevivera entendendo que ser útil era um escudo. Naquele momento, contudo, a utilidade parecia só servir para facas. Rafael observava à distância, imóvel, como se o sangue tivesse congelado nas veias. Ele era humano, ou assim todos diziam? Estaria ali por curtir o perigo? Por curiosidade? Ninguém, nem mesmo Isabela, sabia o que o trazia. Ele não era robusto como os betas, nem imponente como os alfas, mas havia nos seus olhos uma reverência que a desarmava. E havia segredos nos gestos dele. As mãos que mexiam no bolso do casaco como se segurassem algo mais antigo do que dinheiro. A postura que às vezes o fazia andar como se escutasse uma canção que ninguém mais ouvia. Rafael tinha aparecido semanas antes, ao acaso, no mercado noturno da vila. Tropeçara em uma banca, ficara e não ia embora. Aprendera a falar com a matilha menos pela boca e mais pela calma que oferecia. Não dominação, mas companhia. Para Isabela, que sempre dividira o mundo entre salva-vidas e golfinhos predadores, ele era um achado inesperado. A humilhação terminou com Isabela saindo da clareira sozinha, as mãos cheias de terra, a blusa rasgada e o coração feito em cacos que arrastavam sua boca para baixo. Caio lançou uma última ameaça. Fica esperta, Ômega! E a matilha inteira riu, satisfeita com a lição. Ela atravessou o bosque como se cada passo queimasse os pedaços do passado que tentava carregar. Pensou em voltar para a cabana onde a matilha menor vivia, em se refugiar entre faces conhecidas e curativos apressados. Entretanto, o que crescia dentro dela não pedia somente esconderijo. Era uma promessa muda, nunca mais ser definida por um rótulo cuspido por quem tinha o poder. A sensação do brilho no olho crescia, um formigar que descascava camadas antigas. Rafael apareceu no caminho de volta como se tivesse esperado ali por horas. Ele não falou da humilhação. Ao invés, ofereceu um casaco, os olhos impossíveis de ler. Não devia ter te deixado sozinha, disse ele. E havia culpa e algo como admiração misturados. Ela recusou o casaco com um gesto breve, mas aceitou a companhia. Caminharam por entre pinheiros e silêncios forçados. O ar cheirava a musgo e a fumaça distante. Quando Isabela finalmente cedeu e falou, foi num fio que tremia. Eles me chamaram de fraca.
O fraca tinha sido cuspido e agora brilhou diferente no ar entre eles. Rafael ouviu, com o rosto pálido sob a luz que escapava entre as folhas. Eles não sabem o que é medo, respondeu ele, firme. Havia uma certeza que não soava como consolo barato, soava como promessa. Nos dias que seguiram, a humilhação virou algo que ela carregava coberto, como ferida que não cicatriza direito. Caio expandia sua presença. Patrulhas mais longas, mensagens claras enviadas à matilha menor, submissa ou paga. A tensão política mudou a rotina de Isabela. As noites agora eram ocupadas por vigílias, ferragens escondidas, o treino de quem sabia que a segurança era uma ilusão. A relação com Rafael se estreitava por necessidade e por afinidade. Ele trazia relíquias, pequenos pergaminhos, símbolos desenhados com traços antigos e quase apagados que pareciam falar de pactos com a lua. Isso é só superstição, alguém riria, mas Isabela, não. Quando Rafael abriu um desses pergaminhos em sua cabana e mostrou uma escrita circular que lembrava fases lunares, ela sentiu a pulsação na garganta. Havia naquelas linhas um nome que lhe era familiar. Um nome que sua mãe, em raras memórias sussurradas, pronunciava como se temesse que o próprio ar o levasse embora. Guardião Litora, leu Rafael, com cuidado. Guardiana da maré. Isabela riu, um som seco. Quem me chamaria de guardiã? A pergunta era meio desprezo, meio desejo. Ela cresceu ouvindo rotular-se ômegas, submissas, tranquilizadoras, dóceis. Nunca guardião. Talvez ninguém, murmurou Rafael. Ou talvez quem te humilhou não entendeu que seu brilho é outra coisa. Havia uma honestidade estranha na sua voz, um reconhecimento que não se apressava. A ideia de que a lua pudesse ligar-se a alguém mais do que para enquadrar posições sociais era ao mesmo tempo embaraçosa e libertadora. As semanas trouxeram encontros clandestinos. Rafael e Isabela liam o pergaminho em noites veladas. Ele recitava trechos, traduzia símbolos e muitas vezes ela só encarava a impressão prateada da lua. Era como aprender outra linguagem, a língua dos ritmos, das marés internas, aquela ciência esquecida que falava que certas mulheres canalizavam a maré, curavam, equilibravam e, se necessário, destruíam. Tem de haver registros, disse Rafael, traçando um símbolo que lembrava uma lua entre duas mãos. O pacto antigo não era sobre dominação, era sobre equilíbrio. Vocês, guardiãs, eram mediadoras. Isabela tocou o traço com a ponta do dedo, e a pele dela respondeu como se o calor do símbolo fosse real. Não tardou que Caio percebesse algo. Os rumores que a matilha menor abrigava uma loucura em forma de mulher que sussurrava à lua. Era perfeito para sua propaganda de medo. Ele começou a exigir tributos e lealdades, e quando recebeu recusas sutis, ele tensionou a tensão. Numa noite, enviou mensageiros que não chegaram com palavras, mas com ameaças. O ar mudou nas ruas. Betas armados nas entradas, olhares mais longos. A matilha menor se fechou. Entre eles, Isabela era agora uma preocupação que não se podia simplesmente ignorar. Alguns a viam como risco, outros como uma esperança que poderia ajudar a negociar com Caio, ou, ao contrário, ser exploração para as forças que precisavam de um rosto que acalmasse as aldeias sob ameaça. Isabela se via dividida por dentro. O desejo de vingança fervia, lembranças de mãos puxando seu cabelo, do riso cortante, da palavra que a encasquetou na noite. Pensou em voltar à clareira apenas para arrancar de Caio o título de alfa com unhas e dentes. Mas havia outro tipo de pensamento, mais suave e quase indecente. E se o que ela realmente era pudesse curar aquilo que a ofendeu? E se a autoridade não precisasse gritar, se pudesse existir como um raio que não precisa derrubar para ser luz? Rafael, sempre observador, soltou uma vez, sem pressionar: "Você pode escolher." A frase pousou nela com a força de um punho. Escolher. Nunca antes lhe haviam oferecido tal prerrogativa. Sua vida fora esculpida por ordens alheias, por misericórdias provisórias. A escolha abriu vertigens. A tensão externa crescia.
Caio, para além de pessoal, era símbolo de um sistema que prosperava distorcendo a lua em bastão de poder. Quem controlava a lua controlava a transformação, controlava lealdades. E se a lua mudava de simpatia para Isabela? Se a maré que vinha dela era capaz de curar e, nas mãos erradas, de devastar, então a escala de poder mudaria. As carteiras de poder conversavam em sussurros, alianças negociadas, promessas veladas. Para Isabela, restou uma sensação nova e incômoda. Seu segredo talvez não fosse só dela. O medo cresceu. Medo de que conhecessem a profundidade do seu laço lunar, medo de usá-lo contra sua gente. E foi esse clima elétrico e cortante que a empurrou para uma decisão que deixava um gosto metálico na boca. Precisava descobrir tudo sobre sua linhagem, entender se era realmente uma guardiã da maré ou apenas uma mulher que reagira ao medo. Rafael foi o primeiro a propor ir além dos pergaminhos. Há um lugar, disse ele numa noite em que a lua parecia mais atenta, um santuário antigo, onde os ritos eram realizados. Ele não explicou muito. Isabela sentiu o chamado como se uma corda antiga dentro dela puxasse. Havia tremor nas mãos dela ao aceitar, não mais fraqueza, mas a urgência de quem procura saber quem é antes que outros escrevam sua história para ela. E assim, com as mãos trêmulas e as promessas sussurradas, eles traçaram um caminho, não de fuga, mas de busca. A claridade da lua os acompanhava, sempre. E por baixo daquele brilho havia uma certeza crescente de que a próxima vez que Isabela pisasse uma clareira, não seria para sofrer. Seria para ser vista com a autoridade que a maré, talvez, já conhecia. O ato final dessa primeira parte se fechava com um dilema que ardia. Voltar para a matilha e enfrentar a humilhação que a expulsara, ou mergulhar no desconhecido com Rafael e desenterrar uma verdade que poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. Ela olhou para as linhas do pergaminho, a lua desenhando sombras irregulares no chão, e sentiu o peso da escolha. Alguém chamou seu nome embaixo. Era um beta da matilha menor que batia no ombro com preocupação. Se for sozinha, disse ele, volta diferente. Isabela sorriu sem alegria. Já voltei diferente, murmurou, e partiu para a trilha que levaria ao santuário, com Rafael ao lado e uma promessa no peito. Jamais mais deixaria outro escrever o que sua lua significava. A estrada de terra se transformou em fita prateada à luz da lua, enquanto Isabela e Rafael seguiam trilhas que poucos lembravam. O vento trazia sussurros como se as árvores quisessem confirmar nomes esquecidos. A cada passo, o corpo dela lembrava a humilhação, o puxão do cabelo, a voz de Caio, e isso fazia as solas queimarem de raiva contida. Mas havia outra coisa, menos ruidosa e mais urgente, um tingimento interno, como se algo nas veias respondesse à direção do vento. Rafael caminhava um pouco à frente, cabeça inclinada, como se consultasse mapas que só ele via. Havia uma determinação em seus ombros que deixava Isabela simultaneamente inquieta e aliviada. Ele não vinha com promessas grandiosas, nem com véus de herói. Trazia instrumentos, palavras e uma paciência que a fazia acreditar que talvez existisse caminho entre saúde e vingança. A trilha os levou a uma pequena elevação, onde as pedras estavam cobertas por musgo. Uma cruz de pedras marcava o que restou de um altar, pouco mais do que um círculo gasto, em cujo centro havia uma ranhura, onde, a julgar pelos símbolos riscados, alguém outrora fez oferendas. Rafael acendeu uma lamparina e, pela primeira vez, falou do que o trouxe até ali com uma clareza que pesou. Minha família guardou histórias, disse ele, tirando do bolso um medalhão de prata. Não somos lícans, somos humanos, mas muito antes alguém fez um pacto de guarda entre humanos e guardiãs. Meu avô contava que em noites de crise, guardiãs podiam canalizar a lua para restituir equilíbrio. Mas havia um preço. Era preciso consentimento, reconhecimento. Sem isso, o poder vira tempestade. Ele fitou Isabela com olhos que pediam por resposta e por cuidado. A família dele, a minha, jurou proteger essas histórias. Quando te vi, algo na tua sombra falou com os fios antigos.
Isabela encostou a mão no medalhão, sentiu o frio do metal e, por um segundo, a lembrança da mãe veio como um sopro. Um colar, uma risada abafada, um nome que nunca fora pronunciado em voz alta. Minha mãe dizia coisas pequenas, murmurou Isabela, que a lua era uma mãe caprichosa, que a gente devia agradecer, não temer. A voz dela quebrou. Rafael segurou sua mão sem teatralidade, só um contato firme, e aquilo foi mais consolador do que qualquer diálogo. Havia ali uma aliança silenciosa. Ele não vinha para possuir, vinha para guiar. Eles passaram a noite naquela pedra cirúrgica, folheando pergaminhos e recitando palavras que pareciam acordar o próprio vento. Rafael ensinava, a cada descoberta, gestos que Isabela repetia como quem aprende a não tropeçar. Primeiro, exercícios de concentração. Respirar com a lua como se fosse um corpo que se podia tocar, sentir o peso da maré interior, ouvir o silêncio entre as batidas do coração. Depois, rituais simples de canalização, imaginar a lua como tigela, colocar as emoções dentro e deixá-las serem moldadas pela sua luz. A primeira vez que Isabela tentou, uma onda de náusea e vertigem a levou quase ao chão. Não era só poder, era memória. Ela viu, em flashes, mãos de mulher lavando as pedras da praia num passado distante, vozes em cantigas que ela não conhecia e que, mesmo assim, pareciam saudar seu nome. A experiência foi ao mesmo tempo assustadora e clarificadora. Havia nela uma linha que atravessava gerações, um legado que não fora pedido, mas que agora se impunha. Com o passar dos dias, a relação entre eles se aprofundava em camadas que nenhum nem outro ousavam nomear direto. Havia momentos de leve intimidade, quando Rafael coçava a parte de trás do pescoço e ria de algo que Isabela sussurrava, ou quando ela preparava ervas e o cheirinho delas os fazia lembrar da cozinha que perderam. Havia também silêncios densos, cheios de perguntas não formuladas. Ela sobre se queria ser a peça que mudaria a balança. Ele, se seu papel seria sempre o do guardião que observa. Às vezes, ele a olhava como quem examinava uma relíquia preciosa, não para vendê-la, mas para entender como preservá-la. Este olhar inflamava nela uma chama que não era só sobre poder, era sobre ser vista de um jeito que não a reduzisse. Enquanto isso, as noites próximas à aldeia fervilhavam com rumores. A presença de uma potencial guardiã tornara-se a chama que poderia incendiar ou proteger muitos lares. Betas de matilhas vizinhas começavam a aparecer nos arredores, não para atacar de imediato, mas para sondar, medir forças, negociar. Isabela sabia que o menor movimento dela poderia alterar alianças. A responsabilidade pesava como uma rocha. Numa noite, enquanto estudavam runas, um som cortou o ar. Passos. Rafael ficou rígido e Isabela prontamente apanhou uma faca escondida na roupa. Não era Caio, era um mensageiro. Um rapaz pálido com olhos de quem passou noite sem dormir, trazendo palavras de uma líder de uma matilha do norte. Eles querem conversar, disse ele, sem rodeios. Caio exige que a matilha menor se renda ou que entregue a quem ele chama a loucura que sussurra para a lua. A frase caiu como gelo. Isabela entrou numa cólera que misturou vergonha, medo e repelência. A ideia de ser objeto de negociação, de moeda de troca, de símbolo de medo, arrancou algo primitivo nela. Rafael tentou segurá-la, mas foi em vão. Ela saiu correndo, pé no chão, como se pudesse correr até a clareira e arrancar o rosto da humilhação da própria lembrança. Rafael a alcançou por instinto, puxando pelo braço, e quando conseguiu que ela parasse, a encontrou tremendo. Não posso ser isso para eles, ela disse, voz baixa, as palavras chegando em pedaços. Não posso ser o que se barganha. Rafael a abraçou então, um gesto que não falava de possessão, mas de proteção. Então, nós escolhemos como se age, murmurou ele. Você não tem que ser arma deles. A oferta de negociação chegou horas depois, delegados sentados sob árvores com rostos que disfarçavam interesses. Caio, como esperado, não veio pessoalmente, sua sombra bastava. Eles falaram sobre paz, sobre tributos, sobre subserviências.
A líder da Matilha Norte falou com prudência. Não queremos guerra, queremos equilíbrio. Foi aí que Isabela, que sempre ouvira a si mesma como espectadora, sentiu a corda interna se apertar. O que era equilíbrio, se o equilíbrio que eles defendiam envolvia submissão? A raiva virou instrumento. Ela levantou-se sem planejar, sem tremer. Cada palavra que saiu de sua boca foi firme, carregada de algo que, até aquele dia, havia sido um rumor, autoridade. Vocês falam de equilíbrio, ela disse, mas usam a lua como bastão para vencer temores. Se eu for tratada como troféu, não haverá equilíbrio, haverá uma troca de medo. Eu não nego que possuo algo, mas não permitirei que me transformem em instrumento, nem que me aprisionem a uma palavra que vocês cuspiram para me ferir. O silêncio que seguiu foi denso. Alguns murmuraram, outros sorriram com desdém, mas a ideia plantada tornou-se impossível a ser podada. Rafael a observava com olhos molhados de orgulho, não por tê-la domado, mas por tê-la ouvido escolher sua voz. A reação de Caio foi previsível e cruel. Ele enviou uma mensagem clara. Se a Matilha Menor não entregasse Isabela para que ele decidisse o destino dela, sua matilha pagaria um imposto de sangue. A ameaça colocou as pessoas da Matilha Menor numa esquina impossível: proteger a filha que havia cuidado de todos ou defender o lar e perder futuras vidas. O Beta, que alguns dias antes dissera, se for sozinha volta diferente, veio até Isabela, olhos baixos, o peso da decisão refletido em cada movimento. Eles podem atacar nossa aldeia, disse ele, voz frágil. A vida de todos depende do que decidirmos. Isabela ouviu, sentiu a culpa mastigando suas costas. Ela sabia o que queria, não se entregar, não se curvar, mas também sabia que seu sim poderia custar vidas. O dilema, que antes era interno, tornou-se coletivo, e isso a enredou em fios que ela não escolhera. Durante aquela noite, ela não dormiu. Ficou em pé junto à janela da cabana onde crescera, vendo as sombras das árvores dançarem como espectros. Rafael sentou-se ao lado, não com soluções prontas, mas com presença. Há um meio, disse ele por fim, um caminho que não é nem fuga total, nem rendição. Ele explicou um plano que exigia risco, revelar seletivamente a natureza do seu poder àquelas matilhas que pudessem compreender, não para domá-las, mas para negociar uma aliança que partisse do respeito, do reconhecimento de que o poder lunar, quando compreendido, servia ao bem comum. Mas é perigoso, acrescentou. Significa abrir-se, mostrar quem você é, e você já sabe como eles podem usar isso. Isabela olhou a lua, que brilhava como testemunha. O interior a puxou em duas direções: proteger sua gente e preservar sua liberdade. Expor-se ao risco para reorganizar uma ordem que por tanto tempo feriu tantos. O plano de Rafael exigia confiança. Confiar que algumas almas ainda entenderiam o que era honra. Confiar que ela não seria apenas mais uma vez um instrumento. Isabela pensou nas mãos que a puxaram, nos risos, na palavra que se transformara em lâmina. Pensou também nas mãos que a curaram, na voz de Rafael apoiando-a, no fogo que começava a arder sob a casca da vergonha. A escolha que antes fora individual transformava-se em liderança, e liderança exigia sacrifício. Quando o sol começou a timidamente riscar o céu, Isabela fez sua decisão. Não seria prisioneira nem martírio, não seria troféu nem silêncio. Ela escolheria uma terceira via: revelar-se, mas com regras. Negociar não com medo, mas com autoridade. Usar sua ligação com a lua para proteger, não para dominar. Era uma aposta que podia salvar ou condenar. Rafael segurou suas mãos, e nesse gesto havia compromisso, não de ser dono, mas de ser aliado. Vamos acordar alianças, ele disse, mas antes precisamos treinar. Precisamos que você controle a maré dentro de si. Durante as semanas que seguiram, o empurrão e o puxão continuaram, como marés em conflito. Isabela se preparou. Rituais, aulas de modulação de dor e emoção, conversas com anciãos que lembravam fragmentos dos velhos pactos. Em paralelo, havia negociações políticas, encontros tensos e sondagens.
Em momentos de fraqueza, ela lembrava a mão que arrancara seu cabelo e prometia a si mesma que, quando a lua a chamasse, ela viraria farol, mas que o farol iluminaria com justiça. Havia medo, claro, havia a memória da dor, mas havia também uma força nova, a capacidade de transformar a angústia em ação, o insulto em autoridade, a humilhação em combustível para escolher diferente. E era nesse turbilhão que o próximo ato de sua vida começava a se desenhar, não mais apenas reagir, mas liderar. A primeira vez que a traição encontrou forma foi num rosto conhecido. Lia, a curandeira que ensinará Isabela a preparar cataplasmas, apareceu à porta da cabana com olhos vazios, pele pálida como se a noite tivesse sugado dela a cor. Ela não veio sozinha. Trazia uma lista que parecia ter sido escrita por mãos baratas, com nomes e promessas encobertas por tinta. Eles querem negociar, disse Lia, sem olhar nos olhos de Isabela. Ofereceram proteção, em troca da sua cooperação. A palavra cooperação soou como um punhal. Isabela sentiu, de repente, cada gesto que fizera nos últimos dias virar moeda, cada confidência, cada treinamento, cada noite em que aceitara a presença de Rafael como apoio e não cobrança. Lia não mentia por mal. Ela temia o fogo que Caio poderia lançar sobre a aldeia. E esse medo tinha rosto. Rafael, ao saber, ficou em silêncio por uma hora inteira, braços cruzados, cabeça baixa. Havia em seu rosto algo que doía e que, pela primeira vez desde que tinham começado, fez Isabela duvidar daquilo que construíam. Eles oferecem rendição, disse Lia, e você seria a garantia. Isabela sorriu com amargura. Garantia. A palavra ecoou como um grito bom para quem a escreveu, cruel para quem a ouvia. Eles querem me usar, ela murmurou, fazer de mim um selo para o medo deles. A clareza do óbvio não trazia alívio, trazia necessidade de ação. Naquele mesmo dia, um mensageiro voltou com uma marca, o sinal de Caio, uma linha cortante que prometia dominação. Junto da marca, uma exigência formal, que a matilha menor se curvasse em público e que Isabela comparecesse à clareira para reconhecimento. A exigência era tão monstruosa quanto direta, humilhação pública ou guerra. A matilha menor vacilou. Alguns disseram que era melhor ceder do que ver sangue inocente derramado. Outros, que entregar Isabela seria trair tudo o que ela representava. O peso dessa divisão fez as paredes da cabana parecerem mais finas, a noite mais fria. Foi quando uma carta lacrada chegou, sem remetente. Dentro, apenas uma frase escrita com caligrafia firme. Cuidado com quem sorri primeiro. A mensagem veio como aviso e também como fratura. Havia um traidor entre eles, alguém que falava com as sombras por motivos próprios. A suspeita se espalhou como uma doença. Olhares se tornaram armas, confidências, riscos. Isabela percebeu que, ao se mostrar, abrira portas que não controlava. Quem antes a via como uma remediadora, agora a olhava como potencial arma. E armas naquela terra pediam dono. Não demorou para que a primeira ruptura pessoal acontecesse. Tiago, o beta, que era quase irmão para Isabela desde que seus pais se foram, aproximou-se dela numa tarde de chuva com voz dura. Você não entende o que está em jogo, disse ele. Sua escolha coloca nossas vidas em perigo. Por sua causa, as crianças não vão dormir. Havia acusação ali, sim, mas também medo legítimo. Isabela sentiu o golpe. Não era apenas Caio que a desrespeitara. Agora, alguém que amava a colocava como causa do horror. Eu não quero arriscar vocês, respondeu ela, tentando acalmar a tempestade que fazia o rosto de Tiago tremer. Mas se eu me calar, eles vão me usar do mesmo jeito. A conversa terminou sem abraço. Tiago virou as costas e a distância entre eles cresceu, deixando um vazio que cheirava a traição. Não era a primeira vez que alguém se afastava por temor. Era, porém, a primeira vez que alguém a acusava com tanta frieza. Mais doloroso ainda foi quando a mesma acusação veio de quem menos esperava. Marta, a anciã que ela via como uma mãe. Marta bateu a porta numa manhã com mãos que tremiam. Não sei se podemos proteger você,
disse a mulher, com olhos opacos. A dor de ver a anciã, que passara ervas e recitara bênçãos em suas feridas, foi maior do que a punição de Caio. Marta, suplicou Isabela, olhe para mim. A mulher respirou fundo e, numa voz frágil, falou algo que cortou mais que qualquer lâmina. Proteger você pode significar perder tudo. A declaração não era julgamento, era medo. Mesmo assim, as palavras a perfuraram. Rafael tomou para si o que restou de força e sugeriu estratégia. Devemos procurar aliados fora da aldeia, disse. Aqueles que não se curvam a Caio podem ser convencidos a pactuar conosco se perceberem que o poder da lua pode também proteger suas mulheres, suas crianças. Mas as negociações sempre vêm com o risco de troca. Conhecer para negociar implicava expor. E quanto mais Isabela se expunha, menos controlava quem interpretava seu brilho. Havia, porém, uma urgência que o amor não podia silenciar: proteger o lugar que a acolhera. Vamos, falou ela, com voz tensa, mas com cuidado, sem entregas. Rafael assentiu, sabendo que sem entregas também podia significar guerra. Começaram a viajar. Iam de aldeia em aldeia, levando histórias, mostrando o que Isabela podia fazer. Não em espetáculos, mas em curas discretas. Tratar ferimentos de betas antigos, restaurar pescarias pobres, amenizar febres que pareciam epidemia. Aos poucos, alguns olhos mudavam, do medo para o respeito, da desconfiança para a curiosidade. Uma matilha do sul ofereceu um pacto: proteção em troca de trabalho conjunto entre guardiões e curandeiros. Outro grupo, mais cético, exigiu provas. As negociações se tornaram jogo de paciência e tática. Em cada aldeia, Isabela testava limites e descobria que seu poder vinha com custos físicos inesperados. Após uma noite de cura intensa, sua energia minguava e dores antigas voltavam. Havia, então, quem visse nela não só luz, mas risco. Enquanto ganhavam aliados, perderam outros. Tiago mantinha distância. Marta, dolorosamente, decidiu priorizar a aldeia. Em silêncio, Isabela aceitou que lealdades mudam sob pressão. Mas a ferida de ser excluída por aqueles que a amavam não fechava, apenas inchava. Nesse processo, uma nova traição surgiu. Não externa, mas íntima. Rafael, que sempre se mostrara tão seguro, começou a evitar certas conversas. Havia momentos em que ele travava os olhos, como se pesasse palavras antes de falar. Isabela notou que ele às vezes saía sozinho por horas e voltava com um tecido molhado, como se tivesse chorado. "Está tudo bem?" ela perguntava. Ele respondia com um sorriso forçado. A dúvida então enredou-se. Estaria ele escondendo algo que poderia lhes custar tudo? Certa noite, quando a lua parecia uma lâmina limpa, Isabela seguiu um rastro de passos que a levou até uma clareira, onde alguém nascera a conversa. Não era Caio, nem um traidor comum. Era Rafael, de joelhos diante de um homem encapuzado, a voz carregada de súplica. "Eu preciso que você entenda", disse Rafael. "Se ela for levada, tudo se perde. Por favor, aceite que eu interceda." O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e entregou a Rafael num pequeno frasco de vidro. Rafael encaixou o frasco no bolso como quem esconde um segredo precioso. Isabela sentiu um frio subir-lhe pela espinha. O que era aquilo? Era um presente? Era suborno? Era traição? Rafael percebeu a presença dela antes que tivesse tempo de se recompor. "Isabela", disse, a voz embargada, "eu posso explicar." A explicação, quando veio, foi tão difícil que por um instante Isabela pensou em fugir. Ele contou que seu avô, antes de morrer, fizeram um acordo com um grupo de mercadores. Em troca de proteção às memórias da guardiã, eles receberiam acesso a rotas de pesca e informação. O frasco era símbolo de aliança e também de dependência. "Eles podem nos ajudar", argumentou Rafael, "a dar-nos abrigo e logística, mas pedem garantias que eu não consegui negar." As palavras dele não soavam como justificativa, soavam como confissão.
Isabela ouviu, e a dor de se ver trocada por promessas comerciais fez com que algo dentro dela congelasse. Não foi só a revelação do frasco que feriu, foi a constatação de que Rafael, por trás da calma, tinha negociado sem ela. A razão dele, segundo sua voz, era proteger, mas o ato em si foi decisão unilateral. Você não tinha esse direito, disse Isabela, a garganta seca. Se vamos enfrentar isso juntos, as decisões são nossas. Rafael tentou tomar sua mão, mas ela recuou. Eu sinto muito, murmurou ele, olhos encharcados. O pedido de desculpas não fechou a ferida. Havia confiança quebrada, que, como espelho, deixava estilhaços por todo lado. A fissura entre eles cresceu em silêncio. Compartilhar a cama e as refeições tornaram-se atos de coragem que ambos fingiam não precisar. Isabela começou a divergir em estratégias. Queria transparência radical. Rafael acreditava em artifícios e manobras que, mesmo bem intencionadas, ocultavam verdades. Numa discussão que terminou com portas batendo, ela gritou: "Você achou que podia me proteger sem me incluir? Não somos mercadoria?" Ele, incapaz de sustentar o olhar, respondeu: "Eu tentei salvar sua pele e o povo." As palavras acionaram-se como lâminas que nunca mais se desmontariam ao fim. Enquanto tentavam remendar, Caio aproveitou a fragilidade e lançou seu golpe mais baixo. Incentivou um boato de que Isabela havia vendido sua lealdade por prata e proteção, que ela, a guardiã, só se movia por contratos. O rumor espalhou-se entre aldeias com velocidade surpreendente. A credibilidade do boato corroeu as bases das alianças que haviam conseguido com tanto esforço. Traição e mentira se tornaram sinônimos do nome de Isabela nos sussurros da madrugada. Havia, porém, uma ironia amarga. Caio precisava dela ainda tanto quanto precisava derrubá-la, e ele sabia que atacá-la quando estava isolada traria menos risco. A fratura final veio quando um grupo de mercadores, incentivados por Caio, entrou numa das aldeias amigas e exigiu que Isabela fosse entregue para averiguação. O pedido soou como sentença. Aqueles que antes aplaudiram suas curas agora viraram o rosto. Rafael, sentindo o peso do que suas alianças causaram, aproximou-se dela com olhos inundados. "Eu posso tentar interceder", disse ele, "mas pode custar nossa credibilidade." Isabela respirou fundo e, pela primeira vez, a frieza que Caio havia invocado quando a humilhou retornou, mas revestida de algo novo e afiado: autoridade. "Então não me entregue", respondeu ela. "Se me querem para julgamento, que o façam na presença de todos, mas não serei mercadoria, não aceitarei mais a venda de um nome." A decisão de encarar a acusação em público precipitou um efeito inesperado. Mostrou que Isabela não era apenas vítima. Ao se posicionar, ela tomou para si o risco do julgamento, e isso fez algumas vozes vacilarem. Alguns aliados reapareceram, movidos por honestidade ou por medo de um Caio fortalecido demais. Outros, no entanto, permaneciam afastados, feridos demais para confiar. As fraturas pessoais, com Tiago, com Marta, com Rafael, continuavam presentes, como cortes que doíam em silêncio. Havia perdas que não voltariam ao jeito antigo. Mas com cada perda, Isabela sentiu também a confirmação de algo essencial. A autoridade sem consentimento é tirania, lealdade imposta é cadeia. Se ela queria reescrever as regras daquela lua que tanto dominava, tinha de fazê-lo não como dominação, mas como convocação de respeito. A clareira do julgamento foi marcada para uma noite de neblina fina, quando a lua mal aparecia, como se temesse o que viria. Caio enviou representantes com sorrisos frios, mercadores com promessas de ouro, rivais com olhos famintos. E no centro, Isabela, não como refém, mas como acusada disposta a responder. Quando a ordem foi dada, a matilha menor ao seu redor ficou pequena em número, mas firme em coração. Rafael estava ali, porém com a distância de quem sabe que quebrou um acordo de transparência entre eles. Seus olhos, no entanto, não deixaram de buscar os dela. Havia arrependimento e uma convocação muda para remediar se fosse possível. A noite prometia ruína ou recomeço.
E entre olhares que julgavam e corações que vacilavam, Isabela percebeu que as mais profundas fraturas eram as que havia ganho ao confiar demais, ou de menos. A dor da traição, a solidão do julgamento, a ruptura com homens e mulheres que ela amou, tudo isso pulsava como marca na epiderme da sua decisão. Mas havia também algo que crescia dentro dela, a compreensão de que sua verdadeira batalha não era apenas contra Caio, nem contra mercadores, nem contra rumores que vendiam sua imagem. Era contra o sistema que transformava a lua em bastão e as mulheres em troféus. E para enfrentá-lo, ela teria de continuar, mesmo sozinha se fosse preciso. Mesmo assim, no fundo do peito ainda ardia uma esperança, de que alguns retornariam e que talvez Rafael voltaria inteiro. A clareira estava fria como uma lâmina quando Isabela abriu a boca pela primeira vez naquela noite para responder às acusações que lhe atiravam como pedras. As vozes ao redor não eram só de curiosidade, eram julgamentos prontos, condenações que buscavam só um motivo para se firmar. Ela sentiu o vento atravessando a roupa fina e pensou no momento em que Caio tivera sorriso de rei cruel. Naquele mesmo sorriso estava contida a aposta de que ela se dobraria. Isabela respirou fundo, deixando a respiração prender o frio e a raiva, e falou. Não foi uma súplica nem uma confissão, foi um aviso cheio de dignidade. Não sou mercadoria, não sou contrato. Sou alguém que escolhe pelo seu povo e pela sua alma. A frase cortou o murmúrio como se alguém tivesse atirado uma pedra no lago. Espera, antes que a próxima revelação se desenrole. Se esta história já te conquistou, deixe-nos saber de onde você está acompanhando. Para garantir que você não perca reviravoltas inesperadas, reconciliações emocionantes ou novos começos, assine e fique por dentro. Agora, voltamos à narrativa. O silêncio que se seguiu foi denso. Havia olhos que acusavam e olhos que avaliavam, medindo se a coagem dela era genuína ou mera farsa. Caio observava da margem, com os braços cruzados como uma fortaleza erguida, e seu sorriso não alcançava os olhos. Mercadores cochichavam contabilizando ganhos, e alguns líderes indiferentes calculavam se valia a pena apoiar quem podia virar fardo. Rafael estava ali, porém, na sombra, e a dor nos olhos dele era visível, não somente porque suas alianças haviam facilitado o cerco, mas porque ele sabia, como ninguém, quanto isola-se quando se tenta salvar um mundo às pressas. O julgamento começou com perguntas rápidas e afiadas, provas, testemunhos, relatos de pagamentos. Eles queriam transformá-la em mapa de interesse. Isabela respondeu com calma, cada palavra afinada, recitando os nomes das aldeias que curara, descrevendo rostos que ajudara a manter acesos seus lares. E quando perguntaram pelo frasco que fora visto no bolso de Rafael, ela disse, a voz firme, há quem tente comprar segurança, e há quem confunda cuidado com negociação. Eu não nego ajuda por medo, mas exijo clareza. Rafael age por amor e medo, não por venda. A honra do homem ao lado tremia, mas a frase deixou claro que ela reclamava não só de Caio, mas de qualquer tentativa de tratá-la como mercadoria. A audiência inclinou-se. À medida que falava, Isabela percebeu que a maré que aprendera a manejar nos ritos era também uma forma de palavra incorruptível. Diferente dos ritos, a política exigia testes. Diferente dos curativos, as promessas precisavam ser vistas e julgadas. Então ela propôs um desafio que ninguém esperava. Se eu sou suspeita de mercadoria, que se prove minha lealdade. Ponham-me diante daqueles que eu curei. Deixem que vejam. Foi um gesto que desembaraçou o temor e transformou o jogo. Alguns líderes, honrados por tradição, aceitaram. Outros recuaram. Caio, claro, rosnou por trás de seu sorriso e ordenou que se fizesse o contrário, tirassem Isabela da clareira antes que ela convencesse outros com sua palavra. A tensão explodiu em conflito. Houve empurrões, ameaças baixas e o ranger de facas nos cintos. Rafael tentou intervir com palavras, mas sua voz foi abafada por um homem do mercado que falava alto sobre segurança e lucros. Isabela, percebendo que a situação podia virar sangue, fez algo que poucas vezes na vida havia ousado.
levantou-se ao centro, tirou o casaco e caminhou entre os presentes, oferecendo suas mãos aos que curara, aos que tinham olhos marcados pela gratidão. Um a um, velhos rostos se aproximaram e tocaram as mãos dela. Alguns choraram, outros ficaram em silêncio. A cena desmontou o teatro de Caio, não completamente, mas o suficiente para forçar um cálculo. Atacar agora custaria aliados. A aproximação custou caro. Enquanto curava, Isabela sentiu a maré rodar dentro dela, exigindo pagamento. As mãos que tocava tremiam com gratidão, e cada gesto a drenava, como as noites antes no santuário. Sentiu vertigem. A lua que a aquecia às vezes cobrava preço em dor. Rafael, olhando, estremeceu. Ele sabia que a exposição física da guardiã podia esgotá-la, e em seu peito um conflito ardeu. Interceder com promessas turvas ou proteger com transparência. Ele escolheu o segundo caminho, levantando-se no meio da clareira e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Eu errei por omissão. Aceitei acordos pensando proteger, mas não mais. Estou aqui para acompanhar Isabela, com honestidade. A confissão de Rafael foi uma ruptura e, ao mesmo tempo, um bálsamo. Alguns o escutaram e mudaram os olhos, outros o viram como fraco. Caio, não vencido, fez sua jogada final, pediu um combate simbólico, um confronto ritual entre a matilha que o apoiava e a matilha menor para determinar se a guarda de Isabela era ameaça ou bênção. Se ela curar nossos feridos, então prova-se útil. Se não, então será prova de que não passa de lenda, propôs com veneno. A ideia de Caio era cruelmente lógica no código deles. A matilha menor hesitou, mas sabia que a recusa equivaleria a admitir culpa. Isabela olhou para Rafael e viu pela primeira vez que o homem que se confessara e que cometeu erros também estava disposto a pagar por eles. Se for um teste, disse ela, será por todos nós. Rafael aproximou-se e, sem orgulho, colocou a mão sobre o ombro dela. Ao seu lado, murmurou. A preparação para o teste foi como uma dança antiga. Cura aos feridos, rituais contidos, orações que não pediam domínio, mas equilíbrio. A lua, tímida, alinhou-se como se observasse. Quando chegou a hora, homens machucados foram trazidos ao centro. Alguns de Caio, outros de aldeias amigas, que quiseram ver se o mito de Isabela resistia. Ela trabalhou com a concentração aprendida, com a paciência de quem conhecia a dor e com a gentileza que lhe era natural. Ao tocar as feridas, sentiu fogo, mas também corrente de vida que a atravessava. A maré que manipulava acertava em cheio. As dores arrefeciam, febres cediam, olhos antes opacos clareavam. O efeito foi palpável. Quem estava próximo sentiu a diferença. Alguns homens que tinham vindo para zombar se calaram. Outros, atônitos, começaram a murmurar respeito. Caio reagiu ao ver sua narrativa enfraquecer, e reagiu com violência. Do lado de fora da clareira, soldados enviados por ele avançaram com a intenção de recapturar a situação. A matilha Denor entrou em alerta. Tiago, que havia se afastado, chegou cedo demais e encontrou o conflito em crescimento. O rosto dele caiu ao ver casas ao redor sendo ameaçadas. Isabela, vendo que a diplomacia poderia terminar em batalha, fez uma escolha desesperada. Ela chamou a lua, não como quem exige consagração, mas como quem implora por proteção. O apelo que saiu dela foi tão humano quanto antigo. A luz da lua cresceu, súbita e intensa, e uma onda prateada atravessou a clareira. Os atacantes perderam o fôlego. Alguns caíram com lágrimas nos olhos, como se tivessem visto a própria mãe. O efeito, porém, foi duplo. A manipulação demonstrou o poder de Isabela, mas também expôs sua vulnerabilidade. Ela sentiu o corpo encher e esvaziar como maré. Cada uso mais extenso trazia custo. Rafael, no centro do tumulto, viu isso e correu para sustentá-la. Quando conseguiu alcançá-la, encontrou-a no limite, os olhos brilhando com dor e resolução. Sem pensar, ele a segurou para que não caísse e, naquele gesto simples, ofereceu mais que apoio físico, ofereceu renúncia.
Pegue minha força, murmurou ele, sabendo que podia dividir o fardo, mesmo que isso significasse perder laços genuínos com aliados comerciais que haviam prometido ajuda. Colocar-se assim diante de Caio e dos mercadores foi sacrifício. Rafael arriscava sua credibilidade, sua rede, sua própria segurança ao botar o corpo entre ela e o desfecho. A visão de Rafael arriscando tudo mudou o jogo. Não porque os homens de Caio ficaram comovidos, muitos não, mas porque a demonstração de aliança pura desmontou a ideia de que Isabela era compra fácil. Aliados que vinham por interesse viram que havia algo mais complexo em jogo: honra, amor, responsabilidade compartilhada. A solidariedade que se formou foi suficiente para que, por hora, o ataque fosse contido. Caio, vendo que o confronto agora implicava custos políticos e não só pessoais, recuou com raiva contida, não por derrota, mas por cálculo. Ali seria perigoso perpetuar a escalada. Naquela noite, com a clareira ainda fumegando de tensão, Isabela caiu nos braços de Rafael e chorou. Não foi choro de fraqueza, mas de desgaste e alívio. Rafael a abraçou firme, como se soubesse que o gesto consolava mais que palavras. Sinto muito, repetiu ele, como quem repete uma oração, mas desta vez sem pedir perdão pela aliança. Sinto que te expus, mas não te entreguei. Ela olhou para ele, para as mãos dele marcadas por negociações e por cuidado, e percebeu que o verdadeiro sacrifício não era só o que ele fizera publicamente. Era a escolha diária de manter-se ao lado dela, mesmo quando suas ações eram duvidosas. Eles não reconstituíram confiança de imediato. Isso exigiria dias, semanas, talvez anos. Mas selaram algo essencial: compromisso sem posse. A manhã seguinte trouxe decisões difíceis. Vencedores e perdedores, alianças renovadas e outras destruídas. Marta e Tiago, feridos pelo medo, ainda não retornaram. Alguns amigos foram embora por sentir que já tinham perdido demais. Mas aldeias antes apáticas prometeram vigília conjunta e respeito aos termos que Isabela imporia: reconhecimento, não escravidão. Rafael foi criticado por muitos por ter ocultado acordos, mas foi perdoado por outros por ter corrido risco pessoal. E Isabela acordou com a certeza de que a mudança que ela desejava não seria obra de uma noite de glória ou de um espetáculo lunar. Seria construída em presença, em escolhas éticas e, sobretudo, em sacrifícios feitos não apenas por ela, mas por quem aceitasse acompanhá-la na difícil tarefa de reescrever o que significava governar à luz da lua. No fim, a redenção veio manchada de preço. Isabela pagara em energia, em amizades, em noites sem sono. Rafael pagara em reputação e aliança. Mas, ao ficarem juntos na clareira, exaustos e ainda respirando, algo havia mudado. A lua não era mais bastão único de poder. Tornara-se espelho, e aqueles que aceitassem ver-se refletidos teriam de mudar. Isabela, olhar resoluto, sabia que o caminho seria longo. Mas por trás da dor havia agora uma possibilidade que antes lhe fora negada: liderar sem dominar, curar sem ser moeda, amar sem ser dono. E isso, por mais devagar que fosse, era revolução suficiente. A manhã depois do confronto trouxe um silêncio estranho, não o vazio da rendição, mas o peso de escolhas que haviam partido corações em dois. As casas reerguiam-se, as curas continuavam, e as conversas, antes cheias de acusações, agora eram mais cautelosas, como quem atravessa uma ponte recém-consertada. Isabela caminhava pela aldeia com passos que tremiam só um pouco. A energia que gastara na clareira ainda latejava nos músculos, e o gosto de sal nos lábios vinha do cansaço e das lágrimas. Rafael ficou ao seu lado, não mais como sombra evasiva, mas presente de forma palpável. Ajudava a distribuir suprimentos, carregava crianças sonolentas nos braços, oferecia a mão sem pressa. A presença dele já não tentava reparar com desculpas, procurava diariamente fazer-se merecedor de confiança outra vez.
As consequências do teste foram medidas em pequenas decisões. Algumas matilhas assumiram compromissos claros: não exigir tributos em troca de proteção, reconhecer a autonomia das guardiãs e estabelecer canais de comunicação com as aldeias menos poderosas. Mercadores que antes viraram o rosto, agora enviavam emissários para renegociar termos, não mais de compra e venda, mas de cooperação. Havia líderes que ainda preferiam o silêncio, e havia aqueles que, como Caio, cultivavam rancor e planejavam a longo prazo. A vitória de Isabela fora, portanto, temporária e frágil, porém era vitória moral que mudava o tom das negociações futuras. Dentro da cabana, aos poucos, surgiam conversas que antes se tinham tornado quase impossíveis. Tiago voltou numa tarde chuvosa, cabelos molhados e olhos pesados, trazendo na boca a insônia de quem considerou fugir. Ele não veio com lágrimas forçadas, veio com passos hesitantes e uma vontade real de consertar. O abraço que deram foi tímido, sem promessas grandiosas, mas legítimo. Marta, depois de muitas noites debatendo o risco com outros anciãos, apareceu também, e não trouxe perdão simples, trouxe compreensão e um pedido: trabalhar junto, ensinar as futuras guardiãs a medida do cuidado. Isabela aceitou. Não porque estivesse curada de todo o ressentimento, mas porque entendera que liderança exigia litígio e reconstrução. Rafael e Isabela passaram a dividir a rotina com uma disciplina nova. Treinamentos continuaram, não só para ampliar o alcance dos ritos, mas para aprender limites. Havia dor no processo. Isabela sentia o preço de cada cura prolongada, e Rafael aprendia a dividir o fardo sem assumir o protagonismo. Eles estabeleceram regras: transparência nas decisões que afetavam a aldeia, consultas quando a maré pedisse sacrifícios, e um compromisso claro de nunca transformar a guarda em comércio. A confiança foi sendo reconstruída com atos menores: olhos nos olhos ao falar das negociações, recados curtos sobre acordos, risadas tímidas que reapareciam sobre panelas aquecidas. As noites, quando a lua subia, eram diferentes. Não havia mais a tensão cortante de quem teme a exploração, mas uma reverência trabalhada. Isabela caminhava até a margem do rio que cortava a vila e, às vezes, apenas sentava-se. Ela já não convocava o poder como quem invoca um espeto de guerra. Sua relação com a lua havia mudado. Era conversação, afeto e responsabilidade. Em algumas vezes, Rafael a acompanhava e, sem pressa, dizia o que pensava. Planos de proteção coletiva, modos de treinar outras mulheres, formas de criar uma aliança que respeitasse a autonomia. Em outras, permanecia em silêncio e deixava que o som da água e o brilho lunar falassem por ambos. Os dias trouxeram também faces novas. Jovens de outras aldeias vieram aprender com a guardiã que curava sem vender-se, atraídos pelo exemplo. Mulheres e homens que haviam perdido irmãos em disputas por território buscaram treino e entendimento. Isabela começou a ensinar não só ritos, mas ética, consentimento, limites, cuidado. As aulas eram duras para o corpo e para o ego, requeriam coragem para lidar com dor e firmeza para decidir quando recuar. Havia quem recebesse seus ensinamentos com gratidão plena. Outros, desconfiados, mantinham distância. Mas, pouco a pouco, uma rede começava a se formar, não de súditos, mas de parceiros. A relação com Caio permanecia tensa, enfurnada em sussurros. Ele não voltara a atacar abertamente, optara por estratégias sutis, desacreditação lenta, alianças econômicas que corroíam apoios, demonstrações de força em noites de patrulha. Isabela, no entanto, aprendera a responder sem imitar a ferocidade dele. Em vez de se curvar, ela propôs pactos públicos, encontros onde líderes pudessem trocar garantias e testemunhos. Alguns aceitaram, outros recusaram. A coragem do gesto, contudo, deslocou a narrativa. Se antes a lua era clava nas mãos de poucos, agora era ferramenta de negociação coletiva. No íntimo, Rafael e Isabela reconstruíram algo que não era mais o que fora no início. Não havia promessas fáceis de entrega total. Havia, sim, um amor forjado na cumplicidade e na responsabilidade compartilhadas. Eles descobriram que amar naquele mundo significava proteger sem possuir,
interceder sem decidir por outro e aceitar que erros passados deixam cicatrizes que levam tempo para suavizar. Em noites longas, confessavam medos, em manhãs de trabalho, mostravam lealdades. A intimidade crescia não por consumação imediata, mas por presença continuada. O novo normal que emergia era um mosaico de perdas e ganhos. Alguns queixam-se, perderam amigos, confiança e noites de sono. Outros ganharam reconhecimento, novos aliados e um sentido diferente de comunidade. Isabela descobriu que o poder não a tornava invulnerável. Ao contrário, aumentava a responsabilidade e o custo do amor. Mas também descobriu que, quando se recusa a ser mercadoria, abre-se espaço para que outros escolham com liberdade. E foi nessa liberdade que se plantou uma pequena promessa: a de ensinar outras mulheres a dizer não a rótulos, a curar sem vender-se e a liderar sem reduzir. Na primeira lua cheia após o julgamento, a clareira reuniu rostos familiares e novos, não para um rito de dominação, mas para um momento de partilha. Pessoas trouxeram ervas, pães, canções, pequenos tributos que não eram de submissão, mas de reconhecimento mútuo. Isabela permaneceu ereta, os olhos prateados pela luz, e ao seu lado, Rafael segurou sua mão com firmeza serena. Ninguém controlava a lua, todos olhavam para ela como testemunha. Ao pôr fim à cerimônia, Isabela falou pouco. Agradeceu, pediu vigilância ética e prometeu ensinar a próxima geração. Suas palavras foram simples, mas pesadas de sentido. Quando os convidados partiram, deixando atrás o crepitar de restos de fogueira, Isabela permaneceu um instante olhando o céu. A lua, alta e clara, parecia menos juíza e mais espelho. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu o peso de ser possuída por rótulos. Havia perdas ao redor, marcas que não desapareceriam, e alianças frágeis que precisariam ser cuidadas dia após dia. Mas também havia escolha, a dela, de Rafael e das pessoas que resolveram permanecer. E essa escolha, cultivada, prometia redesenhar o mapa de poder sobre a luz prateada. Ela apertou a mão de Rafael, sorriu com exaustão e esperança e juntos caminharam pela trilha que levava de volta à aldeia, onde o trabalho de reescrever regras e curar feridas continuaria, devagar e firme, sob a vigília serena da lua.